Boa noite! Mais um podcast Bolsa de Mulher. Você tem assistido, curtido, compartilhado, sua opinião, sugestões, isso aí, continue. A gente agradece sempre as pessoas que dão feedback, que têm sido abençoadas, e eu sempre digo, quem se prepara para fazer é abençoado antes de vocês, E nós temos sido abençoadas por tudo que a gente tem conversado aqui hoje novamente. Josi à minha direita, Carol à minha esquerda, E sempre alguém atrás deste vídeo, e hoje é o irmão Tiago Magalhães, Tiago? Deus abençoe, esposo da irmã Josi, que está à minha direita, superintendente dos jovens aqui de Alvorada. E hoje nós vamos conversar com um assunto assim que a gente já conversou uma vez, mas vamos lá de novo para a parte 2. Está chegando um período quente, verão. Meu Deus do céu, no inverno a gente cobre tudo, tapa tudo, às vezes só fica os olhinhos de fora. Nem se pudesse. Pois então. Verdade. Verdade, Josi? Mas agora começa a primavera, começa o verão e a gente fica, Jesus, tenha misericórdia. E agora o que a gente veste, o que a gente vai botar, em que loja eu compro minha roupa, eu mando fazer, procuro uma costureira, Então, vocês já perceberam que a roupa é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, A questão das vestimentas, o comportamento da mulher cristã, quando começa a esquentar, que tipo de roupa eu vou, como é que eu faço, Até porque esses dias eu comecei a ir em umas lojas, tal, já chegando dezembro, Vai chegando Natal, vamos ver os presentinhos aí, E a gente começa a olhar e diz, Jesus, e agora? O que eu faço? Aí tu vê uma blusa bonita, um vestido bonito, que legal, fechadinho assim, aí tu olha as costas assim, não tem nada. Aí tá difícil de comprar, aí ficou difícil. Faltou tecido aqui, aconteceu alguma coisa. Vou pagar metade do preço? Aí vai, as blusinhas às vezes, de alça e muito abertas nas laterais. E agora aí eu vou ter que colocar uma outra coisa por baixo, o que eu uso, Mas a gente está falando com mulheres cristãs aqui, Eu acredito que como as mulheres cristãs, nós não teríamos que nem ter dúvidas com relação a isso. Mas ainda se fala. Não é que nós que falamos ou abortamos assunto, nem nunca tenhamos errado nós de vestir. Claro que em algum momento a gente teve seus erros, enfim, Mas muitas vezes a gente vê pessoas, que vêm para a igreja com roupas que eu acho que deveria só usar em casa. Eu particularmente, isso eu vou repetir de novo, eu sempre falo, eu particularmente não subo no púlpito se eu estiver com uma blusa sem manga, eu não consigo, não sei as gurias aqui do meu lado, eu não consigo, ou eu tô com uma camisa por cima, ou eu tô com alguma coisa, um blazer, eu não consigo ficar com os braços de fora estando no púlpito, porque para mim, quando eu estou no púlpito, ou eu estou indo para ministrar, ou estou indo para cantar no coral, Então, todos os cuidados, e a gente muitas vezes acha, não, mas isso quem tem que cuidar é jovem, as mulheres adultas é tranquilo. Só quero dizer uma coisa para vocês, não rola. Tem muitas mulheres adultas casadas que não sabem se vestir, que não sabem se comportar com relação à roupa, principalmente nessa época de verão, Não sei o que vocês acham, qual a opinião da Carol, da Josi, já casada, Carol como jovem também, questionamentos às vezes, posso ir de short no culto? Eu particularmente sou contra, short não é lugar de ir para culto de short, com as pernas todas de fora, Eu acredito que todo lugar tem a roupa para você vestir, Eu não posso, por exemplo, você não pega a roupa que você fez faxina durante o dia e vai para o culto. Eu, pelo menos, particularmente, faria isso, Ou tu não usa uma roupa, por exemplo, que você foi num casamento para ir no culto de domingo, Então, você não usa uma roupa comum porque você vai trabalhar para uma festa, Então eu acho assim que no caso da vestimenta, cada lugar tem o seu perfil de roupa que você vai utilizar, sempre pensando que nós mulheres cristãs temos que usar roupas decentes,
né? É que, na verdade, tudo é sobre questão de princípios, né? Decência, santidade, porque daí a pessoa talvez, tá, eu não vou de short, eu vou sempre de saia. Mas daí a saia tá pior às vezes do que um short, né? A gente até teve uma parte 1 que vocês gostaram bastante. A gente tá com quase 1000 visualizações. Verdade. Depois, quem não assistiu vai lá ver, ou quem já assistiu vai lá ver de novo. Vai lá ver. Porque é realmente algo que a gente tem que olhar no espelho e pensar, tá, mas o que o senhor tá pensando disso? Como que o senhor olha, né? Porque de repente tá com uma camisa, legal, tá cobrindo, mas daí ela é branca e tem transparência. Bom, então não me adiantou muita coisa ela ser manga comprida e gola, porque tá transparente, então eu tenho que ver uma blusinha, alguma coisa pra pôr embaixo. Tudo é questão da gente olhar com os olhos, né? Mesmo como o senhor olharia. Isso daqui tá decente? Isso daqui, qual é o objetivo que eu tô usando? Porque daí eu vou colocar uma roupa que tá, eu fui pra uma festa de casamento, algo assim, daí eu vou pro culto. Mas tá... Isso tá decente? De repente tu tá chamando muita atenção para algo que não era para tu tá chamando atenção. E a gente acho que até comentou no outro podcast, né, que era algo que às vezes as pessoas falam de, a maldade tá nos olhos de quem vem. Mas eu tô bem. Não, isso daí é porque o outro tá pensando besteira, quando na verdade todos nós devemos ter o cuidado, a decência, a pureza. Não é só a maldade está nos olhos de quem vê. A gente também tem que cuidar. E a gente tem que cuidar muito as tendências, né? Sim. Porque a gente, como cristão, a gente tem que cuidar para não seguir as tendências que o mundo está seguindo. Tudo bem que a moda, né, mulher, falar de moda. Sim, fala. Toda coleção nova que vem, né? Agora vai vir verão, vai vir a tendência de cores, né? Agora a gente tá muito usando, o pessoal tá usando muito as, como é que se chama, que faz as... A coloração pessoal, isso, as cores que combinam, daí tá bem alta, assim, as cores vivas, né? Aí bota um rosa pink com verde. Isso nada, eu não vejo, não sou contra nada disso. Só que às vezes as tendências, nós começamos falando sobre a dificuldade de encontrar roupa, né? A gente tem que entender que a gente tá vivendo num mundo da hipersexualização, onde é muita sensualidade, né? Falando de mundo, não contexto cristão, do mundo. É normal para uma mulher que não é cristã colocar uma roupa a vácuo. É normal para ela usar cropped. É a tendência do mundo o cropped. Cada vez mais cedo também. E, meu Deus, meninas, crianças usando cropped. Exato. As roupas de criança, elas estão simplesmente uma roupa de adulto em miniatura. Só que a gente falar de mundo, ok, eles estão em trevas, eles não veem problema nisso. O problema é quando essas tendências começam a entrar dentro da igreja. E eu vejo, sim, uma grande dificuldade de encontrar roupa e às vezes até dentro de loja gospel. Por quê? A tendência hoje, inclusive... As mulheres que não são cristãs estão usando vestidos, como é que se chama? Midi, comprimento midi, que o problema não é o comprimento, só que ele é completamente aderido ao corpo. É um vestido que desenha o corpo da mulher. E aí tu olha, mas é um vestido comprido, eu vou botar pra vender na loja de cristão. Daí tu vai, é um vestido que tu vai colocar, não tem nada de decente naquilo. Então a gente tem que ter o cuidado com as tendências, né? E quando o Paulo fala sobre não entrar na forma do mundo, não se conformar com o mundo, às vezes a gente tá assimilando tendências do mundo sem perceber e tá vivendo, achando que dentro da igreja tu tá tudo bem, tá tudo certo. Então o ponto é a gente ter a noção de quem a gente é. Verdade. Eu sou crente, eu sou cristã, eu não posso andar como o mundo. A minha identidade é a diferença, né? Então, o que as pessoas, quando olham pra mim, o que elas veem? Aí elas sabem que eu sou crente, porque na minha rede social eu postei uma foto que eu sou crente lá na igreja, mas quando elas olham pra mim, a forma com que eu tô me vestindo, ela fala sobre mim, porque o vestir nada mais é do que a expressão do que tá por dentro. Quando eu me visto extremamente sensual, tá revelando o meu coração, tá dizendo que eu quero mostrar algo pra alguém.
Desde jovem a casadas. Sim. Ah, mas eu sou casada. Tá, mas então tu fica assim pro teu marido dentro de casa. Quando tu sai e vai viver lá no teu trabalho, tu vai pra igreja, seja onde for que tu tá indo. Ah, mas o meu marido tá comigo. Mas não é só os olhos deles que estão sobre ti. Tu tá atraindo o olhar de quantos homens com isso. E lá, né, que nesse outro podcast a gente fala sobre isso. Que às vezes... E às vezes não. O vestir não é só sobre eu. Ah, eu me sinto bem assim, ponto. Eu vou andar assim. Não. Porque o que isso vai gerar na vida das outras pessoas? A gente vive em sociedade, ninguém aqui tá isolado. isolado. Às vezes eu vou botar uma roupa e vou vir na igreja, ai, mas não é pecado, eu não tô fazendo nada demais, eu tô feliz assim, tô me sentindo bem, mas eu tô fazendo o meu irmão do lado olhar e pecar. Ou eu tô abalando a fé dessa pessoa. Porque alguém que tá olhando e tá, poxa, daqui a pouco eu tô tendo a minha fé abalada por conta de outro. Eu sou responsável por isso, sobre o que eu causo também nas outras pessoas. Então eu acho que o filtro disso tem que ser quem eu sou, não o que a tendência. Não é eu chegar na loja porque é uma loja cristã, então o que tá aqui dentro eu posso comprar. Até porque o nosso corpo, ele é diferente um do outro. Exato. Então Sim, daqui verdade. a pouco, eu vi o vestido na roupa, eu vi aquela menina com aquele vestido, eu achei lindo, mas ela é bem magrinha, ficou um vestidinho. Aí eu vou lá na loja, eu quero botar o mesmo vestido, quero comprar igual, e no meu corpo marcou. Ficou, né, sensual, Mostrou ficou a mais. algo. Sim. Eu não posso. Eu tenho que ter esse filtro de que quem eu represento, quem Exatamente. eu sou e quem eu represento. Então, é desafiador para a mulher cristã se vestir hoje. Esses tempos a gente foi numas lojas, o Thiago, por incrível que pareça, naquele dia teve paciência comigo de entrar em algumas lojas e olhar um vestido que eu queria. Várias lojas. E a gente saiu de lá, eu não saí com nenhum vestido. A gente foi num shopping, entramos em algumas lojas mais populares, assim. E daí eu olhava, esse aqui tá bonito. Quando eu pegava assim, e quando eu olhava do lado, era a abertura toda do lado. Aí quando eu olhava, era as costas. Sim. Agora, a abençoada racha tá na moda, né? Bem na frente. Sim. Até as saias jeans estão Sim. vindo tudo com aquela abertura gigantesca Tem que ter um na cuidado. frente. É. Aí tu olha, é moda cristã, porque a saia jeans, às vezes longa, ou às vezes midi, mas a racha mostra quase a alma da criatura, Senhor. Vai espirrar, segue aí. Não, e essa é uma questão, por isso que eu até Voltei. comecei falando dessa questão do princípio, porque às vezes a pessoa fica tipo, tá, usar blusa assim é pecado ou não é? E usar vestido assim é pecado ou não é? Isso é pecado ou não é? E fica sempre nessa pergunta, só que daí a gente volta um pouquinho mais atrás, tá, mas como que tu tá pensando que é pecado e se é certo ou não? Se eu te disser essa blusa... Depende, às vezes é isso. A gente tá olhando rápido, então essa saia jeans comprida, de repente tu não percebe que tem uma baita racha. Então no que me adianta aquela saia? Por isso que a gente sempre tem que ir olhando com cuidado. E uma coisa que eu acho interessante, porque às vezes tem gente que não gosta desse tipo de assunto. Tipo, não, eu sou livre no Senhor, eu tô me sentindo Fui bonita. livre nisso. A maldade tá nos olhos de quem vê. Mas depois a gente até vai ver pessoas que não são cristãs e, por exemplo, vão falar de vestimenta para ir numa entrevista de trabalho. Tu nunca vai ver alguém dizendo, não, tu pode ir pra entrevista de trabalho com um decotão, daí tu vai com shorts, né? com um short. Posse de shorts na igreja, mas no trabalho não pode. Mas a gente acha que é porque a igreja daí, E daí às vezes pensa, porque a igreja tá proibindo, porque ficam olhando a aparência e não olham pro coração. Não, mas peraí, isso é cientificamente comprovado, né? A pessoa, tu vai numa entrevista, tu te arruma, penteia bem o cabelinho, vai bem bonito com uma roupa pra mostrar o quê? Seriedade, que tu tem compromisso, que tu tá ali pra o quê? Tu não tá ali pra achar alguém, tu tá ali pra trabalhar. Sim, E na exatamente. igreja, por que a gente vai pensar de outra forma? Aqui é ainda muito mais, né? Porque tu tá aqui, tu quer buscar o Senhor, tu quer levar outras pessoas a buscar o Senhor. Aqui ainda a nossa visão ela é ainda mais alta, porque eu não quero só um emprego, mas eu quero mostrar quem Cristo é. E através da vestimenta a gente também faz isso. Não é algo supérfluo, porque alguém de repente vai pensar, mas roupa, que assunto, que papo. Mas é algo extremamente importante. E ela revela muito sobre o nosso caráter, o nosso comportamento, enfim, a roupa. E é aquilo, né, que nem a irmã Felícia falou assim, a época da temperatura, né, porque fica mais calor. Mas, gente, olha só, é 1h30 de culto, 2.
Sim. Por que eu vou me atrever, né? Eu vou botar uma alcinha, mas tá muito calor. Tá, mas tu não pode por 1h30, 2 no máximo, tu botar uma manguinha porque, mas não é pecado, não é só sobre, nem tu falou, né? Não é só sobre, poxa, por que eu vou gerar talvez um desconforto, né? Exato. É um ambiente, a gente tem que entender, gente, igreja não é só 4 paredes. Quem que está lá? Com certeza. Quem que eu estou indo cultuar? E o inferno tá louco pra achar uma brecha, pra atrapalhar e pra incomodar. E às vezes ele entra nessas pequenas coisinhas, essas pequenas duvidazinhas, vai no coração, bota uma sementinha. E a gente tem muita facilidade de, por abrir algumas pequenas concessões, a gente vai avançando. Tipo assim, não, isso aqui não dá nada. Mas isso aqui... E a gente às vezes perde a mão, perde o limite, sabe? E quando vê, a gente já... Até no nosso temor isso vai afetando, porque o temor é algo que a gente não pode perder nunca, o temor, porque daí a gente vai assim, nessa linha assim dos, mas só o coração, e a gente vai perdendo o temor e a seriedade do que é a igreja, do a reverência, né? Exatamente. Então essa é uma linha tênue, esse é um assunto complicado, muitas pessoas têm dificuldade de entendimento justamente por isso, porque parece que vão perdendo esse sentido assim, ó. Eu penso, meu pensamento pessoal sobre isso, eu prefiro o excesso, então. Eu prefiro, então, de errar para mais do cuidado do que eu ficar nessa de, não, mas e me perder nisso aqui, sabe? Talvez a mim e a outros. Então, eu prefiro não. Se é referente a Deus, a minha fé, a igreja, eu prefiro ter mais o cuidado do excesso para mais do que para menos. Sim, e até tem aquela questão, né, que nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, né? E quando eu penso nisso, gurias, eu lembro, né, de Eliseu, né, que a sunamita ficava assim, olha, mas eu vejo de vez em quando passa aqui um homem e aquele homem que está passando é de Deus. Como é que ela sabia que ele era de Deus? Que roupa que ele vestia se todo mundo se veste igual? Se você for olhar... Né, em Israel, os homens vestidos, você vai olhar como é que você diferencia, né? Porque, claro, quando ele olhava para ele, eu digo assim, quando a gente passa, as pessoas olham e dizem exatamente o quê? Elas dizem, lá vai uma mulher de Deus, né? Pelo comportamento dela, pela forma dela se vestir, pela forma dela se arrumar, né? Às vezes eu já vi até sites gospel, né? A gente falando, gente, o vestido eu sei, vai lá no tornozelo, mas assim, aquelas roupas assim, ó, ficam a vácuo mesmo, coladas, quase costuradas no corpo. Sei como é que entra. Tu vê exatamente como é que é o corpo daquela irmã, né? Então, e é moda gospel, né? Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado. E quando a gente fala, usam muito o texto de Davi, meu Deus, como gosto daquele texto. Porque né, o Samuel olhou para ele, né, já queria ungir os outros que tinham tamanho e tal, aquela coisa toda, postura de rei. Lá vem o Davizinho, né, cheirando a ovelha, sei lá que roupa, coitado, já estava usando, já estava todo suado, os cabelos todos desgrelhados de tanto trabalhar, né, e Deus disse, olha, pode ungir porque ele é o escolhido, né? Ele não tinha o perfil, vamos dizer, que o Samuel achava que ele tinha que ter. Só que quando ele fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, é exatamente isso. O coração de Deus era o quê? Fazer a vontade de Deus, estar em conformidade com a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, né? O Davi, a gente no comportamento dele, claro que depois ele peca, enfim, né? Mas quando ele peca, ele coloca a culpa nele, né? Dele ter caído, né? Ele se arrepende, pequei contra o Senhor, contra os céus, pequei contra Deus, ele se joga aos pés do Senhor pedindo perdão, né? Então justificar com esse texto bíblico que eu vou vestir o que eu quero porque Deus está olhando, e eu sempre digo assim, aí está a intenção do coração. Por que tu está te vestindo dessa forma? O que você quer mostrar, né, se vestindo dessa forma, indo para a igreja cultuar o Senhor, né?
E eu sempre falo assim para as irmãs, né? A gente está na união feminina para elas terem cuidado, né? Vocês vão cantar no coral, cuidado porque vocês, né, vão cultuar, vão ao Senhor. Quando a gente está no coral, inclusive, eu peço, irmãs, não dobre os joelhos, porque vocês vão ficar de costas para a igreja. E aí é um problema, né? Porque a gente usa saia e vestido, você vai ficar, né, virada para trás. Né? Então não dobra os joelhos, fica sério, se você está lá em cima, né, e o pastor pedir, né, e o pastor Lesé já sabe, né, que as irmãs quando estão no coral lá em cima, ele pede para dobrar os joelhos, elas não vão dobrar, porque para elas vão ficar viradas para a porta, né? Então eu digo, ó, irmãs, fiquem sentadinhas, baixem a cabeça, fiquem em reverência, orando, buscando ao Senhor, mas não dobrem os joelhos, para que vocês não fiquem viradas para a porta. Quando a pessoa chegar, tem aquelas mulheres todas viradas assim, né, de joelhos orando. Então eu acredito assim, ó, que o comportamento da mulher cristã tem que ser um diferencial, sim. E as pessoas, quando olharem para nós, é a primeira coisa que os olhos veem, o quê? Sim. A gente faz isso também. Quando a gente olha pro outro, a gente julga pela roupa. Exatamente. Tu bateu o olho assim, e mulher, tu sabe como é que é, né? Mulher é detalhista, né? Bate o olho, termina o culto, tu já sabe a roupa que a irmã tava, a cor, estava de salto, estava de tênis, com araçaia, que tava já pede dica onde é que tu comprou, quando é que, né? Qual foi o site que entrou, qual foi a loja, enfim, né? Então acho que nós, mulheres cristãs, temos que ter essa prudência, esse cuidado com as nossas vestimentas, porque as pessoas nos olham, elas nos veem, né? E elas nos julgam dessa forma, conforme a gente está vestida, conforme a gente fala, como é que a gente se comporta, como é que a gente anda, como é que a gente cruza as pernas, né? Tudo isso as pessoas vão olhar, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Nós somos crentes em todas as áreas da vida, né? Tem que refletir em tudo. Se a gente diz assim, por exemplo, nós não falamos palavrão, né? Por quê? Porque isso é algo ruim. Como é que vai sair da minha boca bênção e maldição? Como é que vai sair da minha boca isso? Da mesma forma é a vestimenta, né? O que também é a expressão do coração, né? Total. Porque a boca fala que o coração tá cheio, é o que a palavra diz. Então, se eu tô ali falando um monte de porcaria, significa que o meu coração também tá cheinho de coisinha. Da mesma forma, a roupa, o que eu tô expressando, o que tá lá dentro. Então, a gente só vai ter credibilidade para as pessoas como cristão, né? O que Paulo fala para Timóteo? Para ser irrepreensível, para as pessoas não terem. Então, ela diz que é crente, mas olha ali o jeito que se veste. Que igreja é essa? Que eu não vou querer ir lá. Ela diz que é crente, mas tá sempre mandando todo mundo longe, tá sempre... Mas que as pessoas sempre... Por isso que eu disse, o peso de tu ser crente, ele é grande. As pessoas observam. As pessoas vão te observar. Mas quando a gente procura ter uma vida pautada na palavra, tem o Espírito Santo, que ele... se nós se guiar pela nossa natureza, a gente não vai conseguir. Não vamos, porque a nossa natureza, a nossa tendência para agradar a nossa carne vai ser tudo que é carnal, tudo que é mundano. Agora, se a gente tem o Espírito Santo e é ele que nos guia, a gente coloca uma roupa, não, isso aqui não dá. Isso aqui não dá, não é pra mim, não é pro ambiente que eu vou. E quem é assim, não se limita ao ambiente do culto. Essa não é pra ir no culto, não, essa não é pra minha vida. Na academia, qualquer lugar. Em todos os lugares. Essa não é, eu não sou isso aqui, eu não vou botar essa roupa porque vão olhar, vai atrair olhar e é muito perigoso porque a mulher, ela precisa do ego ser alimentado, né? Aí às vezes tu põe uma roupa e posta, já começou as curtidas. Esse tipo de roupa deu mais curtida que a outra que eu tô com o vestidão no meio da perna. Esse aqui deu mais curtidinha, vou mais pra essa linha. E aí tu bota uma outra roupa ai, tu ficou tão linda. Nossa, como tu tá magra, teu corpo. Ai, olha, nossa. E a mulher, se a gente não tem o Espírito Santo, a nossa natureza adora. A carne grita, tô no meu auge. Então, se a gente não tiver bem humilhadinha, com o Espírito Santo guiando a nossa vida, a gente vai errar nisso. Então, ponto principal: buscar o Espírito Santo para ter um coração transformado, que com o meu coração transformado eu vou refletir. Não adianta eu estar lá, quero ser uma mulher restaurada com toda não. Vai ficar aí é da boca para fora. É verdade. Infelizmente tem muitas pessoas que
tão da boca pra fora, tão, porque é bom estar na igreja, é agradável, a igreja é um ambiente agradável, Sim, com tu tem uma certeza. vida social bacana, Verdade. tu vem aqui, às vezes recebe uma bênção, uma oração que te dá aquela coisinha boa, mas na hora de viver o fruto, que é a transformação, é a hora da dificuldade, só que é o lugar que a gente vai estar agradando a Deus. Então, se a gente quer de fato agradar o Senhor, isso vai refletir no nosso comportamento, na nossa fala, nas nossas roupas, em tudo em nós. Aí a gente vai exalar o bom perfume de Cristo. E eu acredito, inclusive, desculpe interromper da Carol, né? Pegando o gancho da Josi, que ela falou algo muito importante aqui, ó. É você ter como seu amigo, seu conselheiro, o Espírito Santo. Sabe, quando eu vejo ali uma parte de Esther, né? Que ela tinha eunuco, e o eunuco ele representa o Espírito Santo na vida dela, ele dizia exatamente para ela quais os perfumes você vai usar, quais as roupas, a tiara, que o rei se agrada. Então é o Espírito, é você chegar e pedir: Espírito Santo, me ajuda, abre meus olhos, né? Me ajuda a fazer as escolhas certas, as escolhas corretas, para que o Senhor Jesus se agrade de mim, porque eu nada mais sou do que a noiva do Cordeiro. Né? Então eu quero agradar o meu Senhor, eu quero agradar o meu Deus, eu quero andar em conformidade com a palavra. Então o Espírito Santo me ajuda, e aquilo que o Senhor tiver que limpar, me limpa. Né? E o Senhor vai limpar, Ele vai começar a te mostrar. Você vai se olhar no espelho, de repente aquela roupa que você achava maravilhosa, de repente bate o olho, o Espírito Santo vem na tua mente, vem no teu coração e vai falar contigo, vai dizer assim, ó, isso não te serve. E não dá para ninguém, tá? Essa roupa que não te serve, não dá para ninguém, bota no lixo. Né? Não traz nem pro brechó da igreja para vender, porque a gente não vai vender mesmo. Né? Então não vai dar para, então vou dar para uma amiga, essa aqui porque ela não é crente. Não faça isso. Então, se você comprou uma roupa indecente, o Espírito Santo falou contigo, joga no lixo, não dá para mais ninguém. Eu tava lembrando uma amiga minha que sempre fala, ela se converteu faz uns 3 anos, e ela disse assim, ela se converteu, e daí quando ela foi olhar assim as roupas, ela disse, nossa, isso não faz mais sentido. E recém tinha se convertido. Sim, é o Espírito Santo, né? Tá, eu achei o Espírito Santo que ela olhava e dizia, isso daqui é de colocar, e realmente aquela coisa, tu te sente mal. Porque o Espírito Santo lá dentro tá dizendo assim, não tá legal, né? Eu tô morando aqui eu tô morando em ti, tu é templo do Espírito Santo, mas esse templo não tá vestido de uma forma legal. A mesma coisa, a gente acabou entrando também na questão da fala. Palavrão é uma coisa que chega a me doer, né? Porque às vezes a gente acha que são coisas separadas, mas tá tudo junto, tudo né? no coração. É o comportamento, é o coração, é a tua mente, né? Eu amo o salmo do... Desculpa te... Não. Eu amo o salmo, quando o salmista fala sobre Deus sondar o coração, esquadrinhar, algumas versões, né? Examinar. E se tiver algum caminho mal, transforma. E me guia pelo teu caminho, sabe? E essa tem sido a minha oração. E eu penso que se a gente aprender dessa maneira, porque o nosso coração, ele é perigoso. Sim. Ele é, os nossos sentimentos, os nossos sentimentos, se a gente se deixar... Se não vigiar. Ser conduzido por eles, então que a gente possa ter esse sentimento, sabe? Essa oração de Deus... Né? Talvez tenha algo no meu coração que não está de acordo com a tua vontade. Então o Espírito Santo, ele tem esse papel de sondar o nosso coração. Verdade. Então que se tiver algo aqui, Deus, que não está de acordo, me ajuda, transforma, muda isso em mim. Mas às vezes a gente, por não orar, não pedir, a gente vai vivendo e vai achando que tá tudo certo. Exato. Tá tudo bem. Isso que eu tava pensando agora, porque às vezes as pessoas têm muitas dúvidas e fica muito nessa pergunta do é pecado ou não é pecado, mas às vezes esquece de colocar em oração, de ler a palavra, de colocar em oração, porque vamos combinar, algumas coisas é questão de noção, Sim, que vai ter até pessoas não cristãs, mas que não usam porque tem o mínimo da noção. Exatamente. E do que é o equilíbrio, né? Até no podcast anterior, o pessoal gostou que eu falei do patati patatá da maquiagem. Vocês gostaram, né? Porque tá tudo bem a gente cuidar da nossa pele, tu coloca uma maquiagemzinha, fica a coisa mais linda, mas tudo tem que ter equilíbrio. É verdade. Que é um fruto
do Espírito, né? Exatamente. Porque senão algo que era pra ser bonito, daqui a pouco as pessoas estão te olhando e dizendo, nossa, quem é essa pessoa que eu nunca vi? Eu não lembro de ter visto em algum lugar. Desconfortável, é algo que não fica natural. A mesma coisa na roupa, na maquiagem, daqui a pouco no cabelo e tudo mais. A gente vai olhando, e Deus é um Deus de equilíbrio, né? A pessoa ou não faz nada, ou de repente quer fazer tudo. Então, só um pouquinho, mas aí a gente vê que existe essa falta de equilíbrio, a falta do discernimento, quando a gente vai para esses extremos, né? Sim. Mas a palavra, ela esclarece tudo, né? Exato. Não existe nada. E ela com não certeza. só esclarece de dúvidas de todas as áreas da nossa vida, como ela é viva, poderosa e eficaz. Então, se tem áreas da minha vida que eu tenho dúvida, condutas, não existe nada que a palavra não vá me confrontar, não vá me denunciar. Porque às vezes a gente tá lendo e a palavra já tá, pá, meu Deus, isso aqui eu ainda tenho que... Isso aqui. E o Espírito Santo, né? Que nem tu falou do exagero, né? Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, é a moderação, né? É o equilíbrio, é isso. Então, às vezes, se tá faltando isso em nós, é porque tá faltando o fruto do Espírito. Sim. E o fruto do Espírito se adquire, se consegue, é quando a gente tem uma vida com Deus. Quando a gente recebe o Espírito Santo. Ah, mas é o batismo com o Espírito Santo? Não, não é só sobre isso. Não. O batismo com o Espírito Santo é uma evidência da ação do Espírito Santo. Mas agora a transformação que vem, e aí isso fala sobre o batismo é um ato e é uma vez. Agora, quando tu vive com o Espírito Santo, tu todos os dias tu vai sendo transformado, todos os dias tu vai vivendo o fruto do Espírito, porque todos os dias a gente precisa vencer o pecado. Sim. Todos os dias a gente precisa dizer não para tantas coisas. Então é uma constante, sempre. E uma coisa que eu sempre digo, né, é que assim, claro, a liderança tá sempre muito aberta para conversar, para responder a dúvidas, mas uma coisa que eu sempre digo é que o véu já se rasgou, a gente tem livre acesso ao Pai. E muitas vezes as pessoas, é interessante, vai primeiro no líder, e daí esse líder pergunta, tá, mas tu já leu a Bíblia, tu orou sobre isso? Ah, não. Mas vai primeiro a gente inverte fonte. as ordens, Sim, né? exatamente. Ou de repente até pensar, mas isso é algo tão, talvez pequeno ou menos espiritual, Deus não vai responder, mas é claro que Ele vai. Ele vai falar sobre todos os assuntos, sobre todas as tuas dúvidas, né? Então acho que uma coisa vai direto na fonte, daí depois, ou fiquei com dúvida, eu quero conversar sobre a minha líder, com a minha líder sobre isso. Vai lá e fala, olha líder, tava pensando sobre tal coisa e eu li tal versículo na Bíblia, é isso, eu entendi certo, tava orando e senti do Senhor tal coisa. Amém, né? Eu acho que os líderes ficam muito felizes, né? Quando a pessoa, tu vê que, legal, tu foi. Se ela tem um interesse, é porque ela está disposta a se adequar, ela está preocupada se ela está agradando a Deus ou não. Então, isso já é um princípio bom, a dúvida. Eu sempre digo, a dúvida não é um problema. O problema é quando a gente ou tá indiferente se eu tô agradando a Deus ou não, se eu tô fazendo certo ou errado. Aí entra no temor, significa que tem alguma coisinha ali no meu temor que tá. Então, se eu tenho temor, eu tenho preocupação se eu tô agradando a Deus. Se eu tenho preocupação, eu tenho talvez uma dúvida. Se eu tenho dúvida, vai. Se tu, a palavra sempre vai esclarecer. Deus vai esclarecer, mas ainda tem o líder que pode ajudar, tem a irmã que pode ajudar, a pastora, seja quem for. Mas eu acho que entre tu ficar com dúvida e tá arriscando, tá tendo uma conduta que desagrada a Deus, pelo amor de Deus, não. Vai, conversa. Com certeza. Mas exatamente, eu acho que vim com essa ideia de eu quero ser mais como Cristo e não só chegar, né, pra líder, me dá lista. O que eu posso, o que eu não posso? Porque daí fica meio assim, não, porque daí se eu fizer isso, ok, se eu não fizer isso, daí eu tô bem. Qualquer coisa foi a líder que me disse. Ou fica, parece que meio que numa caixa e a pessoa não entende a raiz do problema. Exatamente. Exatamente. É muito mais profundo do que apenas... É que daí entra naquilo da lei, né? Olha o que era, né? Quando Jesus veio, todo mundo se apegava na lei. A lei diz que não pode adulterar. Eles estavam preocupados com a lei. Aí Jesus vem e diz assim, mas aquele que intencionalmente no seu coração
Olha. Desejar, tu entendeu que é muito mais profundo. Se disser que é pecado, não é pecado, não, isso não é sobre isso. Sim, não é sobre é sobre isso. o teu coração. O Exatamente. coração é o ponto. Então a gente tem que buscar sempre no Espírito Santo esse direcionamento, senão Sim. a gente tá pego. Que senão é Tá aquela, né? pego. Não, mas eu não matei ninguém. Ah, mas no teu É. coração. No teu... daí todo mundo Aí já tu tem não que perdoa o teu irmão, aí tu Exatamente. sente ódio, entendeu? Não é a lei, não é o pecado em si, é o coração. Verdade. Então, se você ainda não fez isso, ou ainda estava em dúvida, busque o Espírito Santo de Deus. Busque para que Ele abra a tua mente, abra o teu coração, para que o Espírito Santo entre, né, na tua vida e traga à luz, né, o que precisa ser trazido, né, e para que o Espírito Santo te mostre, né, o que está de errado, o que está acontecendo, né? E nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus vai te mostrar se ainda tem alguma coisa que precisa ser mudado, se tem alguma atitude, ou se é realmente nas roupas, né? Busque o Espírito Santo de Deus, que nós temos a certeza que Ele vai te responder, ok? Que Deus abençoe vocês. Obrigada, Carol. Obrigada, Josi. Amém. Obrigada, irmão Tiago Magalhães. E a vocês que sempre nos assistem, curtem, compartilhem, comentem, né? E vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Isso aí, Amém? até a próxima. Deus abençoe e até a próxima.